Olá, estamos iniciando Central Universitária, o programa que reflete sobre as questões que movimentam o Centro Universitário Franciscano. Aprofundamos hoje a pesquisa e extensão. Para conversar sobre o tema, estamos com a pró-reitora Solange Fagan e o diretor de unidade, professor Luiz Rodrigues. Obrigada pela presença. Solange, que movimentos a instituição tem feito para consolidar a pesquisa e extensão nessa época que nós estamos nos preparando para novos desafios? Bom, são vários os movimentos, né? Tem o movimento dos professores, porque a gente sabe que a pesquisa institucional, ela não é feita de cima para baixo, como se diz, né? Então, um dos movimentos principais que a pró-reitoria tenta acompanhar é observar a pesquisa dos professores, isso demonstrado através dos seus currículos Lattes, dos seus grupos de pesquisa, né? Está aqui o professor Luiz, que cuida muito dessa questão na pró-reitoria. E em cima desses grupos e dessas produções acadêmicas, nós podemos também verificar onde nós podemos ter um maior investimento em termos de pesquisa e também, consequentemente, em termos de pós-graduação. Exato. Além disso, há uma preocupação da instituição não só de fomentar que os professores participem de projetos de pesquisa institucionais, mas também em agências de fomento. Que isso é fundamental para que a gente possa ter uma pesquisa competitiva, né, no mercado, que hoje é muito concorrido, por sinal, né? Há uma concorrência muito grande em participar de editais, por exemplo, como a FAPERG, CNPq, e nós buscamos estimular os nossos professores, os nossos pesquisadores. E para isso também não é importante somente estimulá-los, mas também dar o apoio. E para isso nós contamos na pró-reitoria com um setor que auxilia os professores desde a elaboração do projeto, elaboração de orçamento, que é algo que o professor tem dificuldade, né, na grande maioria, em elaborar, em organizar, até a prestação de contas, envio de relatórios. Exato. Luiz, concretamente, que apoios são esses? Como é que a instituição apoia esses estudos, essas pesquisas? Pegando essa linha que a Solange falou, o nosso apoio, ele inicia na parte documental, que é um dos principais pontos assim, que o professor ele tem uma certa resistência a continuar. As agências de fomento, CAPES, CNPq, FAPERGs, elas são muito burocráticas. E nós temos também um apoiamento, uma bolsa Probic, né? Sim, nós temos a bolsa Probic, daí ela é mais voltada para o estudante. Para o estudante. Essa bolsa Probic, os professores da instituição, eles se candidatam, escrevem um projeto, selecionam um aluno e é interessante que esse projeto ele seja vinculado ao projeto que ele recebeu suas horas de pesquisa. Exato. É mais fácil da gente aprovar isso e os resultados também que a gente tem depois em termos de produção, até apresentação em eventos, publicações, eles vêm mais fácil porque tem um aluno fazendo aquele projeto. Uma questão que eu acho importante também para complementar o que a Solange falou, o que a gente tenta está tentando na pró-reitoria é criar uma pesquisa da Unifra de forma unificada nos seus grupos. A gente quer criar o produto Unifra em termos de pesquisa, né? Que os professores sejam autônomos na sua pesquisa, que a gente consiga fazer, claro, sempre mantendo as colaborações, mas que a gente tenha uma certa autonomia na pesquisa para nos tornarmos mais competitivos. Quais são os parâmetros para nós conseguirmos esse produto Unifra? Assim, o que vai resultar isso? Aonde que se pretende chegar com isso? O que quer dizer com o produto Unifra? A gente ter a produção, principalmente a produção científica e projetos de pesquisas em que os professores do Unifra estejam encabeçando o projeto. Que sejam líderes dos projetos e não ficar somente na retaguarda. Que isso é importante. Eles, estando como líderes de projeto, eles conseguem aprovar mais dinheiro nas agências de fomento, o seu nome nas produções, que a gente sabe que a CAPES e o CNPq já faz isso e a CAPES vai começar a fazer, a observar a posição do nome na produção. Né? Se ele é último autor, isso configura a liderança de pesquisa, configura o líder do artigo. Sim. E isso é que a gente quer, né? Mantendo sempre as colaborações com outras instituições, que a gente não faz pesquisa sem colaboração, mas que a gente tem a marca de que o Centro Universitário Franciscano está fazendo uma pesquisa que ela consegue se manter, que ela consegue publicar.
Essa proposta vai se refletir nos projetos de pós-graduação? Certamente. Há todo um envolvimento institucional e um movimento, né? Como você disse no início, a ideia nesse programa é mostrar um pouco essa questão dos movimentos acadêmicos, que a pesquisa, quando ela está bem consolidada, quando nós temos professores protagonistas da sua pesquisa, como o Luiz falou, é que isso seja uma consequência natural à criação de stricto sensu. Então, é nesse caminho também que a instituição tem olhado e valorizado esses projetos. Porque a nossa instituição é pequena, né? Então nós não podemos ser, por exemplo, ter excelência em todas as áreas do conhecimento, em todos os cursos da instituição em termos de pesquisa. Nós temos que ter excelência em termos de ensino. Mas na pesquisa isso é muito difícil, é até muito caro também. Nós temos alguma área que está avançando com mais solidez? Assim, enquanto pesquisa, nós temos vários grupos trabalhando. São em torno de 25 grupos de pesquisa, né, Luiz? 22 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, no diretório do CNPq. Mas o nosso grande desafio hoje, para se falar em pós-graduação com estes grupos ou com essas pesquisas, é tentar torná-las integradas em forma de um projeto com um único objetivo. Por exemplo, um exemplo bem típico disso é a área da saúde. Na área da saúde, nós temos vários grupos de pesquisas, bons grupos de pesquisa, mas há uma dificuldade muito grande em integrar esses grupos e tornar ali um stricto sensu forte, bem estabelecido. A gente tem conseguido em algumas áreas, como a nanociência, né, que nós conseguimos pegar vários grupos de diferentes cursos e aproximar em torno de um tema. A área de ensino, né, nós acabamos de aprovar mais um mestrado, um doutorado na área de ensino de ciências e matemática, também mostra um pouco desse amadurecimento da pesquisa nessas áreas. Mas algumas áreas há ainda essa dificuldade pelo próprio perfil dos docentes. Solange, antes de encerrar para o próximo bloco, só vamos deixar um dado bem objetivo. Temos hoje 2 doutorados e 3 mestrados. Isso. Quais são eles? O mestrado em profissionalizante em ensino de física e matemática, agora um mestrado acadêmico em ensino de ciências e matemática, mestrado em nanociências e o doutorado em nanociências e o doutorado em ensino de ciências e matemática. Ok, vamos fazer um intervalo e voltamos já já com a Central Universitária. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos retornando com Central Universitária, o programa que debate e aprofunda questões que estão acontecendo no Centro Universitário Franciscano. Hoje a temática é a pesquisa e extensão. E nós temos um evento, né, colegas, que envolve todo esse processo, que é o nosso CEP.
nós temos uma proposta diferenciada para 2014. Que estrutura está sendo preparada, então, agora? Professora. Bom, esse ano nós decidimos trabalhar o simpósio de uma forma um pouco diferenciada, justamente para dar essa característica, como o próprio nome diz, de simpósio. Porque até então nós estávamos trabalhando mais como um formato de um congresso, de seminários integrados ou até desintegrados, pode-se dizer, quando fala-se em curso. Por quê? Porque, basicamente, o que nós tínhamos eram 1 ou 2 conferências e as apresentações dos trabalhos nos cursos. Né? Quando o aluno submetia, ou o autor submetia um trabalho, ele submetia para o curso específico que ele gostaria de apresentar. Então, no caso do jornalismo, o aluno do jornalismo submetia para o jornalismo. Consequentemente, os alunos do jornalismo assistiam os seus trabalhos entre si e não havia uma discussão mais ampla, ficava tudo localizado naquele mesmo grupo que já se conhece, já interage academicamente de alguma forma. E fica mais endógeno, né? Endógeno, exatamente. Bom, então como nós pensamos nesse ano? Quanto à apresentação de trabalhos, nós vamos trabalhar com temáticas, grandes temáticas institucionais, que de alguma forma, isso o nosso Comitê de Pesquisa e Extensão Institucional está organizando, que de alguma forma todos os cursos consigam se situar em uma dessas temáticas. E, por exemplo, uma temática, tecnologias de comunicação, ou tecnologia, TICs, né, de informação e comunicação. Essa é uma temática onde vários cursos conseguem alocar os seus trabalhos, vários autores, e então a gente vai dividir isso como mini simpósios. Então, esse simpósio vai ser lá num determinado andar de um prédio e todas as sessões paralelas acontecerão nesse mesmo espaço. Então, isso é uma proposta que a gente está trazendo esse ano. Nós vamos também fazer um teste, né, quanto à eficácia. Sempre que a gente faz algo novo, a gente sabe, né, desses riscos. Mas nós acreditamos que aí nós vamos fomentar mais essa pesquisa, essa discussão, que é algo que o Centro Universitário Franciscano está bastante preocupado. A outra questão que nós estamos trabalhando de forma diferenciada é a diluição de debates, palestras durante o ano. Então, nós não vamos mais ter, durante uma única semana, 2 ou 3 dias, as palestras do CEP. As palestras vão começar a partir do mês de maio. Então, as inscrições estão abrindo a partir do dia 14 de abril, as inscrições para o CEP, também esse ano, né, quase que um semestre de antecedência. Possivelmente a primeira conferência do CEP será no início de maio. Nós também teremos uma conferência em junho. Essa também já está mais ou menos finalizada, a princípio será dia 5 de junho. Depois tem um período ali de Copa, de outros eventos. Aí vamos voltar em agosto, tendo uma outra conferência, e em setembro também. E a ideia é trabalhar esse ano principalmente com as questões da vida, né, das interações, de como nós construímos, né, essas relações que nos tornam um ser humano, que nos tornam uma pessoa ética, que nos tornam pessoas que são possibilitadas de discutir pesquisa, de discutir no meio acadêmico. Então, a ideia da temática é ciência e interação pela vida. Mas que interessante, né? Porque a pesquisa isolada nos seus nichos, ela fica de alguma pesquisar, é socializar, né? Essa investigação. E essa investigação, ela tem que conversar com a sociedade o tempo todo. O tempo todo. E acho essa proposta moderna, aberta, é bem interessante, né? Eu acho que até pelo modelo, o que o CEP é, na verdade, ele é Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, ele ficar alocado somente em 2, 3 dias no ano é ele pequeno, não dá conta. Não dá conta para a amplitude que ele tem. Amplitude, o CEP tem. Diferente de outros eventos que são mais voltados para a pesquisa, o CEP ele tem que ter essa amplitude maior, tem que ter uma discussão maior, até para ter um impacto que se propõe, né? Ensino, pesquisa e extensão. E falando nessa proposta do CEP, nós temos o segmento da extensão. Né? E a extensão, uma universidade, ela se faz com
esses 3 pilares, não é? Do qual a extensão tem um papel importante. Como que estamos com a extensão na instituição? Bom, só fechando essa questão do CEP, para a gente dar Sim, um panorama ótimo. também de outras, que envolve extensão, naturalmente. Claro. Durante o CEP, e isso é um convite que eu gostaria de fazer aqui a todos os autores, nós também queremos fazer um movimento de lançamento de livros. Então, queremos fazer uma tarde de autógrafos, algo meio que um momento também diferenciado. Nós estaremos lançando em breve as inscrições para os pesquisadores, autores que queiram fazer um lançamento de livros, de cartilhas, de vídeos, DVDs, filmes. Então, vai ser também um momento diferenciado. E também estamos preparando uma exposição na nossa sala de exposições relacionada com a temática do CEP. Então, esse vai ser um movimento diferenciado. Nós vamos avisar aqui quando abrirem as inscrições, podem ter certeza. A princípio, 14 de abril, abrem as inscrições para o CEP e essas depois a gente passa as informações. Quanto à extensão, é algo também que tem nos instigado muito institucionalmente. E isso não é só na nossa instituição. Há uma discussão muito grande do que é realmente a extensão. Então, nós temos que pensar em algo que não seja somente aquele atendimento imediato a uma necessidade da comunidade. Nós temos que ir além. E, para isso, nós estamos num movimento, na própria Pró-Reitoria e também com a reitoria como um todo, de juntar todos os elementos institucionais que fazem a extensão. Que não é simplesmente um projeto que vai lá na comunidade. Toda essa questão do evento, toda essa questão, por exemplo, de projetos que nós temos que muitas vezes a gente acha que é pesquisa e não é. Então, eu cito 2 exemplos para mim que são muito claros de extensão. O PIBID, a Iniciação à Docência, onde o aluno está numa comunidade e não está só levando algo, ele está tentando modificar aquela... É emblemático. Aquele local. E um outro, o próprio Pró-Saúde ou PET Saúde, que da mesma forma, a gente tem o ensino, porque tem os alunos de graduação, tem a pesquisa, porque eles estão levando algo inovador e, consequentemente, eles tentam mudar aquela realidade e não simplesmente levar algo e no momento que ele sair, aquilo se perde. Então, é nesse sentido que a gente está buscando trabalhar um outro tipo de extensão, não outro tipo, mas uma definição mais ampla e que aí nós vamos perceber que nós temos vários ramos e vários braços da extensão que são essenciais para a nossa comunidade hoje. E esse papel da instituição na extensão, ele tem muito de responsabilidade social, né? E faz. Faremos um breve intervalo e já voltamos depois falando sobre o Salão da Iniciação Científica. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br.
Estamos de volta com Central Universitária, discutindo hoje as questões referentes à pesquisa e extensão. E temos agora, neste mês, um evento importante nesta área, que é o Salão de Iniciação Científica. Luiz, nos conta como é que está acontecendo a programação e quando que vai acontecer e quem pode participar. Bom, o Salão de Iniciação Científica, ele é um salão que a gente já começa a preparar ele no ano anterior, desde novembro. É um processo bastante extenso, em que a gente tem a seleção das bancas, formação de bancas, seleção de trabalhos, envio de resumos, programação de data, envio de projetos para captação de recursos. Um evento que demanda bastante trabalho. O evento, a data de realização do evento é 29 e 30, de apresentação de trabalhos e também as palestras. 29 e 30 deste mês. 29 e 30 agora de abril. De abril. Mas ele se estende, na verdade, do dia 28 até o dia 6 de maio. Por quê? Quem vai olhar para a programação, por que tanto tempo? Na verdade, porque esse ano o evento ele tem um caráter um pouco diferente. A gente colocou ele como um evento temático. E ele é um evento que ele vai priorizar a redação científico-acadêmica, que é não só o aluno apresentar, mas na forma de apresentar como, na verdade, ele vai apresentar esse trabalho, como ele divulga os seus resultados. Então, a gente quer, durante o SIC, dar esse treinamento e essa chance dos alunos terem esse aprendizado, né? Então, o que a gente está colocando para contemplar essa temática? Inicialmente, a gente começa com uma oficina assim eu a considero que ela é de vital importância para o aluno, que é uma oficina que a gente criou sobre Abstract, que vai ser ministrado pela professora Gabriela, do curso de Letras, também coordenadora do Unifre Idiomas, que é um dos grandes problemas para o aluno, às vezes é um desafio aos alunos escrever um Abstract. O que eu coloco no Abstract? Como é que eu começo? Quais palavras da língua do inglês que eu utilizo para fazer construir o meu Abstract? Mais comuns, a estrutura do Abstract de inglês é igual ao português. Então, essas oficinas vão ser oferecidas para contemplar este evento. Outra palestra importante que vai ter do professor Valtenciro Zucolotto, que é sobre a redação de artigos, que vai ser a nossa palestra de abertura. Toda a comunidade universitária, para todo evento, a comunidade universitária está convidada. E a gente vai ter também uma palestra sobre bioética e direito, que é uma questão que tem permeado muito a pesquisa, tanto a iniciação científica quanto a pesquisa um pouco mais avançada. Então, assim, vai ser um evento que ele vai pegar quase todo uma parte do mês de abril, quase uma parte do mês de maio. Esse evento, quem pode para participar, as inscrições já se encerraram, para participar como apresentador do evento, de resumo, são somente alunos da Unifra que tenham alguma atividade de pesquisa com bolsa. Seja a bolsa ProBic Unifra, ProBex, ProBit, FAPERG, CNPq, ou algumas modalidades que a gente está abrindo agora para o CEP. Para o PET. Para o PET. A gente abriu também uma modalidade de PET. Quem pode participar do evento, qualquer pessoa da unidade acadêmica e fora da unidade acadêmica, como ouvinte, para assistir as palestras. A oficina é mais para aluno, para assistir as palestras e as apresentações também. São 10 áreas temáticas de apresentação que a gente tem esse ano no SIC. O SIC é uma base que se forma, né, nesse aluno para depois essa base fomentar, né, um trabalho mais intenso da pesquisa, né? As agências sempre consideram que os projetos de iniciação científica são fundamentais para a instituição conseguir estabelecer áreas de pesquisa institucional e também o estrito sensu. Nós temos bolsas, por exemplo, da FAPERGS e do CNPq, temos um número bastante relevante de bolsas, eu diria assim, são quase 40 entre essas duas agências, e é forte a inserção que essas bolsas têm devido à nossa pós-graduação. Então, quando nós encaminhamos uma solicitação para essas bolsas, que são bolsas de bancadas, né, que vêm para a instituição redistribui, claramente nos formulários nos é solicitado qual o envolvimento desses bolsistas, dos orientadores da pós-graduação nos projetos de iniciação científica. Então, é algo que nós ficamos bastante atrelados à pós-graduação. Se nós não tivéssemos os programas de pós-graduação, nós não teríamos tantas bolsas. E aí isso é um ciclo, né? Conforme a gente vai fomentando isso, nós vamos
melhorando esse processo. É uma retroalimentação. E para nós, na Pró-Reitoria, a iniciação científica ela tem uma importância fundamental. Porque a gente é a pesquisa mais, um pouco mais, a pesquisa mais forte, a pesquisa mais sênior, que normalmente é a mais importante. Não, para nós não somente a iniciação científica, porque ainda mais um centro universitário que a gente tá começando na parte de pesquisa. A gente, através da iniciação científica, a gente treina e capacita alunos para entrar no nosso programa de pós-graduação, que a gente tem em stricto sensu. A gente aprimora também, acaba aprimorando a graduação, porque o aluno que faz uma iniciação científica, ele consegue fazer um trabalho de conclusão melhor, ele conhece as ferramentas de trabalho. Então, para nós, a iniciação científica, ela tem uma importância fundamental. E a gente valoriza muito o processo, valoriza muito o orientador, por isso até tem vários controles e vários processos, porque a gente sabe que sem a iniciação científica a gente não vai ter uma pesquisa no futuro. Sem esses alunos, sem um bom treinamento, a gente não vai conseguir ter um bom stricto sensu em qualquer área do conhecimento. E além disso, a gente fomenta a iniciação científica não só porque em alguns lugares é mais a parte tecnológica, ou seja, não. A gente fomenta a iniciação científica em todas as áreas, nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas áreas das ciências tecnológicas e na área da ciência da saúde. Porque assim, o que a gente pensa aqui? Hoje em dia se fala em pesquisa muito em inovação. Muito a inovação e criação de novos produtos. Tá, mas e o processo social, que as humanas e que as sociais se preocupam muito. Mas a gente não consegue hoje fazer um bom processo social sem ter a parte de inovação ligada a isso. Então, os trabalhos de iniciação científica que tenham esse caráter social também são contemplados, porque a gente acha que é tudo junto, né? E uma coisa vai contemplar a outra. E esses processos aqui nascidos numa instituição, eles acabam por traduzir um perfil dessa instituição e ela vai se apresentando a partir dessa produção do conhecimento aqui realizada. Agradeço a participação de vocês. Preciso registrar que cada uma dessas falas, elas traduzem um universo imenso por trás, né? Cada pesquisa nós poderíamos individualizar e falar sobre cada uma delas, porque elas têm um histórico, uma processualidade e um projeto onde chegar. Mas não vão faltar oportunidades. Obrigada, até já.